Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Então se coloque de pé aí no seu lugar. Tá muito frio aí? Ô Senhor. Você está feliz de estar na casa de Deus mais uma vez? Mesmo com esse friozinho aí, dá uma aquecida na voz aí pra gente adorar o Senhor juntos. Amém? Que o frio não nos impeça de adorar ao Senhor. Mesmo com os dedinhos gelados aí, que você levante as suas mãos aí no seu lugar, feche seus olhos. Você tem liberdade na casa do Senhor, vamos falar com Ele. Que você no seu lugar aí faça a sua oração, a sua entrega ao Senhor. Com seus olhos fechados, com as suas mãos erguidas, comece a falar com o Senhor aí. Peça para o Senhor tomar o controle agora das suas emoções, tomar o controle agora do seu coração, da sua mente. Que toda a inquietação caia por terra agora e que nós venhamos nos ligar no trono do Senhor. Comece a entregar agora o seu coração para Ele, comece a agradecê-lo, comece a invocar o nome do Senhor. Você tem liberdade neste lugar, o Senhor já está na casa, Ele já está aqui. E Ele deseja ser adorado por nós. E Ele quer ouvir a nossa adoração nessa noite. Então, que você faça isso neste momento. Que você tenha essa liberdade. Diga o quanto você o ama. Diga o que Ele representa para você. Diga o quão importante é Ele para nossas vidas. Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, por estarmos aqui em mais um culto. Pai amado, mesmo nesse frio, nós estamos alegres, Senhor, por estarmos aqui com saúde, por estarmos aqui tão bem, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um, Pai, que está neste lugar, até mesmo aqueles que estão em suas casas. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que em tudo tem as tuas mãos. Pai, o ar que nós respiramos vem de ti, Senhor, e por isso nós somos gratos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado no teu colo, Senhor, e dito o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor está conosco. Por mais que as dificuldades tentam dizer ao contrário, Senhor, nós cremos que o Senhor tem estado conosco. Nós cremos, Senhor, que dia após dia, quando nós acordamos, Senhor, nós cremos que quando nós levantamos, porque nós sabemos que o Senhor está conosco pelo ar que nós respiramos, Senhor, porque os nossos olhos abrem, nós sabemos que ali o Senhor está conosco, Senhor, por isso nós somos gratos a Ti. Senhor, a Tua igreja neste momento te adora. Entrega a Ti o coração, entrega a Ti, Senhor, as nossas vontades. Nós entregamos, deixamos, ó Deus, aos Teus pés, porque o que nós queremos agora, Senhor, é entregar a Ti tudo o que temos. E o que nós temos agora, Senhor, é o nosso coração. Senhor, talvez muitas das vezes quebrado, talvez chateado com alguma situação, mas nós sabemos que quando nós entregamos tudo ao Senhor, o Senhor cuida de tudo para nós. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Nós te amamos. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu te amo. Levante as suas mãos e diga isso: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Eu vim aqui, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido fiel para conosco. Mesmo que nós não sejamos fiéis, o Senhor tem sido fiel para nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Que você venha adorar conosco juntamente com este louvor. Que você venha entregar ao Senhor a sua melhor adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Declare conosco. Declare isso conosco: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor,
Obrigado, Senhor, por ser tão bom conosco. Oh, Senhor, nós te louvamos. Aleluias. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e declare: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluias. A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Senhor, nós sabemos que somos falhos, mas obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade que nos cerca, Senhor. Nós te louvamos. Declare isso a Ele. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos declarar. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Declare isso ao Senhor, igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as suas mãos e diga: eu cantarei. Eu cantarei Do quê? da bondade de Deus. Eu cantarei. Eu Oh, cantarei. Senhor, nós diremos, ó Pai, o quão bom tu és. De Deus. Nós te amamos. Aplauda o Senhor com a sua boca aberta, glorificando a Ele. Aleluias. Nós te celebramos, Senhor. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém. Igreja, eu queria pedir para vocês, se possível, vocês que estão aqui, venham para o meio. Esse ladinho para cá, fica até melhor para a gente que está aqui. Amém? E é bom que aí fica todo mundo grudado, né? Tá frio. Para dar uma aquecida. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós entregamos a Ti as nossas vidas. Agradeço ao Senhor por esse amor que se entregou por nós. Nós nem merecemos. E Ele constantemente demonstra esse amor para nós. Senhor, nós te louvamos, rendemos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória. Comece a falar com o Senhor aí, faça a sua declaração para Ele. Diga: Senhor, olha, eu não tenho muito a dizer a não ser obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo seu amor demonstrado todos os dias por nós, Senhor.
Por isso nós chamamos e tributamos a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Se você souber, cante. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão. Aleluias. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão pra mim. Vamos lá, um pouco mais alto. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso. Oh, nós Te louvamos, Senhor. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Agradeça a Ele por esse amor. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por nos alcançar. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Nós não tínhamos valor algum e Ele se entregou. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E Tu tens sido tão bom pra mim. Levante a sua voz e cante isso. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós chamamos, Senhor, entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos a Ti o nosso coração. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso corpo. Obrigado, Senhor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante isso mais alto. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
sem merecê-lo, mesmo assim Aleluia. se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aplauda Ele glorificando, aleluias. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Aleluias. Ele é o único de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te adoramos, Senhor. Como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos na tua casa. Senhor, como é bom podermos estar aqui em comunhão, Senhor, te adorando. Senhor, nós nos alegramos por isso. E o que nós mais desejamos, Senhor, é alegrar o teu coração, é entregar a ti o nosso melhor. Por isso, Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa gratidão, receba, Senhor, a nossa melhor oferta. Porque a verdade é que nós te amamos, Senhor. Aleluias, vamos declarar ao único. Aleluias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas Declare isso, igreja. A Ele. Vamos aumentar o nosso som de voz e entregar isso ao Senhor. Entrega o seu melhor a Ele nesse momento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ele é digno. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante as suas mãos e vamos declarar. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Aleluias. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias. Consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias. Levante as suas mãos e declare. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero Aleluias. Entregue isso a Ele. e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos.
seu lugar. Comece a agradecer ao Senhor. O que você tem a falar a Ele nesse momento, diga palavras que o engrandeçam. Ainda em adoração, comece a agradecer ao Senhor. Não peça nada agora, não peça nada, somente agradeça. Exalte a Ele, diga o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno de receber toda a honra. Nós acabamos de cantar que Ele é único, digno de receber todo louvor, toda glória. Ah, Senhor, nós te adoramos. Oh, Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Senhor em nossas vidas? Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom, Senhor, entregar a Ti um louvor. Como é bom entregar a Ti, Senhor, um perfume tão suave, Senhor. Como é bom, Senhor, Pai amado, entregar a Ti, levantar as nossas mãos, Senhor, e Te celebrar e Te adorar. Ah, Senhor, nós nos alegramos. O nosso coração, Senhor, enche de alegria, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor recebe, Senhor, a nossa adoração. Oh, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, por aqueles que estão neste lugar agora, entregando a Ti os corações, entregando a Ti a mente, Senhor. Senhor, talvez muitas vezes chegamos aqui cansados, mas quando nós estamos aqui neste lugar, Senhor, as nossas forças são renovadas. Senhor, as nossas forças são restauradas. Oh, Senhor, nós podemos sentir o Teu toque, nós podemos sentir o Teu abraço. Por isso nós nos regozijamos em Ti. Aleluias, que você separe aí o seu melhor também. Separe a sua melhor semente agora, neste momento. Aleluias, e que você continue a entregar ao Senhor o bom perfume. Oh, Senhor, separe aí a sua oferta, o seu dízimo. Vamos entregar agora na casa do Senhor. Aleluias. Senhor, nós queremos entregar a Ti, Senhor, continuar a entregar a Ti o nosso melhor. Senhor, eu sei, Pai, que muitas das vezes há circunstâncias em nossas vidas, há momentos que passamos, Senhor, que são necessários, Pai, mas tudo nos traz aprendizado, Senhor. Deus, eu quero pedir por aqueles que aqui estão, por aqueles que irão ofertar, dizimar na Tua casa, Senhor, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, também aqueles que não têm condições, que o Senhor venha, Pai amado, encher os celeiros, que o Senhor venha suprir as necessidades, entrar, Senhor, no mais profundo, porque o Senhor conhece. Nós muitas das vezes sabemos só o superficial, mas o Senhor conhece, Senhor, no profundo. Nós pedimos visita o lar de cada um, Senhor. Pai amado, visita, Senhor, abastece, Senhor, os celeiros, que o Senhor vai visitando. Abençoa, Senhor, aqueles que necessitam de trabalho, vai abrindo portas aonde não tem portas. Pai amado, e aqueles que têm trabalho, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor continue abençoando. Pai, é o que nós pedimos nessa noite, desde já queremos Te agradecer, Senhor, e nós queremos ofertar e entregar-Te com alegria. Senhor, não é com peso, com tristeza que fazemos isso, mas é porque sabemos que em tudo o Senhor tem colocado as Tuas mãos, Senhor, e por isso nós somos gratos a Ti. Que você venha até a frente e traga o seu melhor e continue adorando ao Senhor. Se você não tem, levante as suas mãos e declare comigo: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero. Nós Te levantamos, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser. Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar, diante do Teu altar. Glória a Deus, aleluias, aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja, boa noite a todos que estão em casa, a paz seja convosco, amém? É uma alegria poder se assentar, muito grande, de estarmos aqui, mais uma vez, cultuando e adorando o nome do Senhor, amém? Eu vou dar oportunidade ainda, né, para os testemunhos, mas tem um salmo que eu amo muito, que diz assim: louve a Deus no seu templo, louvem o seu poder,
que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas suas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas. Louvem o Senhor com pandeiros e dança. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus em todo o tempo. Louvem bem alto, com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Amém? É um privilégio nós estarmos aqui nessa noite, mas esse tempo, embora está frio, né? Mas você decidiu vir na casa do Senhor, né? E eu tenho certeza que Deus, nosso Pai, vai estar honrando a sua atitude, né? O seu empenho de estar aqui, agradecendo acima de tudo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, porque Deus é maravilhoso e Ele é digno do nosso louvor. Amém? Eu quero dar oportunidade, né, para aquele que quer contar uma bênção, um testemunho de algo que Deus fez na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, enfim, algo que Deus realizou. Você tem a oportunidade de contar, amém? Glória a Deus, amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Eu confesso para vocês que eu vi lá 2 irmãs postou que não poderia estar no louvor. E eu estava sentindo o corpo de febre mesmo. Chegava, apanhava a blusa, não passava. Eu olhei assim para o medicamento e falei assim, vou tomar uma dipirona que logo passa e eu consegui ir por culto. Depois eu falei, mas se eu vou buscar um Deus que é tão poderoso, por que eu vou ter que tomar dipirona? Irmãos, só para aumentar a fé de vocês, tem momento que a gente passa por um estreito muito grande e o inimigo ele nos confronta. E assim, eu confesso para os irmãos que eu tenho passado por dias bem tenebrosos, assim, de confronto mesmo, de pessoas, né? A gente fala inimigo, mas são pessoas. Então, assim, não tem sido fáceis. Assim, você vê gargalhadas, você vê, assim, bastante zombaria. E ali eu falo, Senhor, Tu me conheces e eu sei que o Senhor cuida de mim. Então, assim, só que não é fácil, a gente é humano, às vezes dá um calafrio, às vezes dá um queima no estômago, às vezes você fala assim, mas eu vou tomar uma atitude. Depois o Senhor fala, não, aquieta que eu estou no... Né? Então, assim, às vezes é difícil passar por processo, né? Assim, por situações. E eu estava com o corpo todo quebrado, dolorido, corpo de febre, e aí a minha filha falou, mãe, mas não estou com frio, e eu estava com calafrio, e eu confesso para vocês que vim adorar o Senhor e agora eu estou restaurada, amém? Aquele queima que estava dentro de mim, aquela angústia que estava dentro de mim, o Senhor me limpou. Então, eu pude adorar o Senhor e o Senhor contemplou a minha vida. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, amém? Deus cura, né? Deus tira tudo aquilo, toda aquela angústia que estava. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Tem mais alguém que queira dar um testemunho? Não esquecendo, pode vir, Ana. Não esquecendo que amanhã nós teremos vigília a partir das 22 horas. Você que está aqui, você que está nos ouvindo em casa, venha participar, né? É um tempo de clamor, é um tempo de busca, né? E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio, né? Todas as vezes que o povo de Deus coloca a buscar, a clamar, o Senhor responde e realiza maravilhas em nosso meio. Amém? Boa noite, igreja, paz seja com todos. Bom, o meu testemunho é que, assim, há pouquinho, quase 2 anos atrás, né, quando o Lu nasceu, depois de uns 6 meses que ele tinha nascido, eu fui fazer uma bateria de exames, né, porque na minha família estava uma onda de anemia, e todo mundo com anemia, e estava bem feio. E a minha avó tinha morrido, né, de leucemia, e aí depois dela 2 dos meus tios também morreram de leucemia. E aí um outro tio meu também começou, ele tinha anemia muito forte, e aí ele teve ele foi acometido dessa leucemia, e ele estava muito doente, e minha mãe começou a ficar muito preocupada, porque eu tinha anemia desde pequena, desde criança, e aí ela ficou em choque, né? E aí todos os dias ela ficava mandando mensagem para fazer o exame, enfim. E aí eu fui, fiz um exame, e não deu nada, estava tudo bem, estava saudável que só. E só que aí nesse exame eu descobri que tinha uma alteração, né, no hormônio da tireoide, e aí o médico pediu para que eu fizesse um ultrassom. Aí eu fui, fiz um ultrassom e tinham vários nódulos, né, na tireoide. E aí o médico falou assim, olha,
é bom você passar, né, no especialista, no endócrino, né, e pedir para fazer um exame. Eu acho que chama pulsar, um trem desse aí. E que era, tipo, enfiar uma agulha, assim, é super horroroso. É isso aí. e tinha que fazer esse exame e tal, para ver se os nódulos eram malignos ou benignos, né. E aí, né, eu fiz, assim, na força do ódio, né, fiz. Mas não abriu resultado, né. Aí esse meu tio que estava doente morreu, né, a minha mãe ainda ficou mais preocupada ainda. E aí eu só falei assim, mãe, tá tudo bem, não tem anemia, não tem nada, tá tudo bem, né. E foi passando o tempo, né, o exame ficou lá, guardadinho na gaveta, porque eu que não ia ter coragem de abrir aquele exame. Deixei ele lá, foi passando o tempo. E aí aconteceu que teve um outro caso de câncer na minha família, mas foi da tireoide. E aí eu, por um acaso, comentei assim por cima com a minha mãe que tinha dado esses nódulos, mas eu não falei, né, o que era. E aí pronto, acabou minha paz. Ela ficou durante esses quase 2 anos, né, do Lu, perguntando, Ana, você vai fazer o exame? Você vai fazer o exame? Eu falei, não, vai dar certo, qualquer hora eu faço. Mas não contei para ela que eu já tinha feito, né, que eu estava com medo de abrir. Aí, enfim, é que assim, na verdade eu não estava achando justo, porque eu estava vivendo um momento muito legal com o Lucas ali pequenininho, né, e eu não queria entrar naquela neura de, ai, tô doente, não estou doente, estou doente, não estou doente. Eu deixei para lá, deixei lá na gaveta. E só que aí eu comecei, de uns tempos para cá, fiquei pensando, meu Deus, né, meu filho vai fazer 2 anos. Pensa se eu morro, que loucura. Aí comecei a ficar preocupada, né, eu falei, ué. Aí, né, eu sou só um pouquinho ansiosa, comecei a planejar minha vida, sem minha vida, né, como que seriam os meus filhos sem mim, comecei a ficar muito neurótica, assim. E aí pensei que eu resolvi que eu ia refazer o exame, porque aí tinha que refazer, já tinha dado o tempo. Aí refiz o exame, e aí eu me lembro que foi num culto, faz algum tempinho já. Eu estava no culto e eu falei mais ou menos assim para Deus, Deus, olha, eu nem quero me preocupar com isso aqui, né, porque eu tenho muita coisa para me preocupar agora, mas se o senhor puder, né, intervir aqui e dar tudo certo, ficar tudo bem, vai ser lindo. E aí uma pessoa ela veio orar por mim, né, e ela falou assim, viva, viva menina, viva muito. E eu tomei aquilo como uma resposta, eu falei, maravilha, não vou nem abrir esse exame que está tudo bem. E aí, né, depois passou um tempo, eu marquei a consulta, fui na consulta, levei o exame e tudo, e aí o médico abriu os resultados dos exames, ele pediu para refazer para ter uma certeza do diagnóstico, né, aí eu comecei a ficar muito preocupada, refiz o exame mais uma vez, levei para o médico de novo, aí ele viu, ele falou assim, Eliana, olha, tá tudo bem, tá? Eu pedi um exame comparativo para ter certeza de um diagnóstico, para te dar um diagnóstico certeiro, mas tá tudo bem, esses nódulos eles são normais, não tem nada, sei lá, ruim, aí é tudo benigno, e tá tudo bem, e vai dar tudo certo. E é isso, então eu louvo a Deus, porque o Senhor cuida de nós até quando a gente é meio assim, né? Igual eu. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus é fiel, amém? Ele cuida dos seus filhos, né? Ele tem cuidado de nós. E eu louvo a Deus por esse cuidado também, pela vida da nossa irmã Ana. Alguém mais quer dar um testemunho? Glória a Deus. Não temos mais ninguém? Sábado, não esqueça, mulheres, nós teremos aqui, né, está sendo preparado com muito carinho, com muito amor, como se cura uma ferida, às 19 horas, vocês que estão nos assistindo, não fique de fora, venha participar e com certeza Deus estará curando muitas mulheres neste lugar. Você crê nisso, mulheres? Amém? Então se coloca de pé. Nesse momento, aplauda o Senhor Jesus pela vida do nosso pastor, amém? Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos, a paz esteja com todos, amém? Louvado seja Deus por mais um culto, por mais uma oportunidade, por podermos estar juntos nesse tempo meio frio, né? Que vocês estão nesse frio todo, só eu e o B que nós estamos com frio mesmo.
A Jane também não, a Ana também não, só os nordestinos mesmo. Tudo. Toninha está com frio? Primeira nordestina com frio. Louvamos a Deus. A pastora está aqui atrás falando, a Ana não é nordestina. A Toninha também não. Amém? É bom estarmos juntos, queridos. Hoje não está transmitindo, não sei, houve problema com a nossa internet aí, então só está gravando. Eu vi a pastora falando com o pessoal de casa por 3 vezes hoje. Hoje ela decidiu falar com todo mundo de casa só porque não está gravando. E ela não... Mas estamos gravando, depois o pessoal pode assistir. Queremos dar continuidade à nossa sequência de estudos dos profetas menores. Amém? Estamos no 6º livro dos profetas menores, 6º dos 12 livros que compõem os profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre Miqueias, ou vamos encerrar sobre Miqueias, e possivelmente vamos também já encerrar Naum. Tá? Então vamos pegar 2 profetas hoje de uma vez só, concluir Miqueias e encerrar Naum. Começar e encerrar o livro de Naum. Então abra sua Bíblia, a princípio no livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Miqueias já é um livro um pouquinho maior do que boa parte dos profetas menores, composto de 7 capítulos. Naum já é menorzinho, né? Naum só tem 3 capítulos. Mas já iniciamos Miqueias, então vamos recapitular rapidamente e partir de onde paramos para poder encerrar. Miqueias, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Versículo 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Somente este versículo. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Miqueias, que daqui a pouco nós já vamos entrar no livro de Naum, tá bom? Que já é o próximo livro. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua presença, Te louvamos, Te bendizemos, Te engrandecemos, reconhecemos o Teu senhorio em nossas vidas, Pai. É assim que entramos na Tua presença, reconhecendo-Te, Pai. Reconhecendo como Senhor, como Deus, como nosso dono, como nosso amado, como nosso Pai, como desejado da nossa alma. Tu és o nosso tudo, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, completamente. Nos alegramos pelo privilégio de podermos depender do Senhor e saber que a Tua graça nos alcança e nos assiste, Pai. Nos abençoando, cuidando, nos guardando, nos protegendo, nos conduzindo. Então nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado porque somos do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e é por isso que estamos aqui, Senhor, para poder retribuir isto em forma de louvor e adoração a Ti, cultuando, oferecendo a nossa vida diante de Ti, Pai. E agora, pela Tua graça, Te pedimos, fala conosco uma vez mais. Ensina-nos a respeito da Tua palavra, Senhor. Queremos aprender um pouco mais e que o Teu Espírito, de uma maneira que só o Senhor sabe fazer, ensina-nos um pouco mais, Senhor. Compartilha conosco os mistérios da Tua palavra, que não seja apenas um estudo, mas que em meio a ele o Senhor possa encontrar meios de falar conosco, Senhor, de nos instruir e de ministrar ao nosso espírito, para que assim possamos sair alimentados também pela Tua palavra. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Estamos falando sobre o livro de Miqueias.
Miqueias, escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Eu quero que você grave bem esta data e o contexto histórico do livro de Miqueias, que ele faz uma ligação com o próximo livro, que é o livro de Naum. Então, Miqueias foi escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Miqueias foi levantado em um período que Judá estava passando os seus piores momentos, né? Talvez um dos piores momentos da história da nação de Judá. Eu estou falando do Reino do Sul, não é? Foi no período de Miqueias, porque Judá estava sendo assolada não pelos povos de fora, Judá estava sendo assolada pelos seus co-irmãos, que eram os homens do Reino do Norte, do Reino de Israel. Então, contexto histórico, a Síria, nesta época, era um império que estava em grande expansão. Então, a Síria estava crescendo. A Síria era um império sanguinário, um império duro, um império que, para conquistar ou para crescer, eles foram atacando e de forma violenta as outras nações. E neste período do profeta Miqueias, a Síria já tinha expandido bastante e já havia conquistado o Reino do Norte, já havia conquistado Israel. E quando conquista o Reino do Norte, a Síria conquista o Reino do Norte, então os homens poderosos e ricos da época descem para o Reino do Sul, né? Vão para Judá, a fim de que pudessem viver a sua vida ou continuar a sua vida e as suas riquezas. Ao fazer isto, eles vão mais precisamente para as terras dos camponeses. Terra esta que inclusive era uma terra também de Miqueias, né? Miqueias era deste povo camponês. E estes homens ricos e poderosos do Reino do Norte, quando chegam no Reino do Sul, eles começam a assolar principalmente os pobres, né? Os camponeses e aqueles que tinham menos poder aquisitivo. E Oséias se levanta exatamente para profetizar contra estes homens, né? Miqueias se levanta para profetizar a fim de condenar a desigualdade social que agora estava assolando o Reino do Sul, o Reino de Judá. Porque esses homens poderosos vieram para Judá e começaram a tomar a terra e as posses dos homens mais simples, dos homens mais pobres. Então Miqueias levanta com uma mensagem de condenação, com uma mensagem de julgamento, mas também com uma mensagem de esperança, né? Porque Miqueias, ele também é tido como profeta messiânico. Então, em meio a esta profecia de condenação aos poderosos, Miqueias lança uma palavra de esperança para aqueles que eram mais pobres, para aqueles que eram mais humildes, para aqueles que eram do Reino do Sul. E é nesta profecia de esperança que Miqueias lança a profecia messiânica a respeito do nascimento de Jesus, que ele viria da cidade de Belém, que então mudaria a história do reino de Judá e da nação de Israel como um todo, não é? Porque logo depois, um bom tempo depois, ele se torna novamente um reino só. Então Miqueias levanta-se com esta profecia. Miqueias levanta para combater, por meio da sua profecia, por meio do seu ministério, combater a desigualdade social. E eu dizia isso semana passada, né? Talvez Miqueias seja um dos livros do Velho Testamento que mais trata a respeito da desigualdade social. Por que isto? Primeiro, porque Deus o levanta com este propósito. Segundo, porque Miqueias sentiu na própria pele aquilo que o povo mais simples, mais humilde estava sofrendo. Não é? Embora Miqueias tenha sido
profeta na nação de Judá, profeta, como eu disse, contemporâneo de outros profetas, como o próprio Isaías, mas Miqueias era de uma origem mais simples, de uma origem mais humilde. Então ele profetizava e ele entendia e sentia na pele aquilo que o seu povo estava sentindo. Então ele se levanta com este propósito de combater este mal, esta desigualdade social. E aí então nós dividimos o livro de Miqueias em 5 estruturas de mensagem. Nós falamos, se não me engano, de 3 delas na semana passada. Primeiro tópico do livro de Miqueias, ele vai tratar sobre os poderosos violentando a vida dos mais pobres. Então ele vai tratar a respeito deste tema, combatendo ou condenando, julgando os homens mais poderosos, lembrando que vieram do reino do norte. Tá? Então não eram os assírios, não eram povos estranhos, eram povos que vieram do reino do norte. Agora a Assíria já havia tomado Israel. Tá? Judá não havia sido tomado ainda. Lembra que eu falei semana passada que os 2 reinos se diferenciavam por conta disso. O reino do norte, Israel, ele tinha, a maioria dos seus reis foram reis maus, que não eram tementes a Deus. Por esta razão é que você vai encontrar diversas vezes Israel sendo assolado antes de Judá. Foi assim no Império Assírio. O Império Assírio primeiro toma Israel, só depois vai invadir Judá. Nós vamos falar sobre isso no livro de Naum. Quando vem o reino ou Império Babilônico, é a mesma coisa. Primeiro a Babilônia toma Israel, porque era uma nação mais iníqua, que eram menos tementes a Deus. Tá? E aí só depois tomam Judá, porque aí Judá começa a se desviar também. Então, nesta ocasião, o profeta Miqueias, primeiro, ele lança uma mensagem contra os poderosos que estavam violentando os mais pobres, os mais humildes do reino de Judá. Segundo, a mensagem de Miqueias fala sobre o roubo e a violência que estavam causando aos camponeses. E causando esta violência que eles causavam, eles estavam usando inclusive o nome de Deus para justificar aquilo que eles estavam fazendo. Então, nesta ocasião, e agora neste segundo tópico, Miqueias começa a direcionar a sua mensagem não mais simplesmente aos mais poderosos, aos mais ricos. Miqueias começa a direcionar a sua mensagem agora também aos líderes ou à liderança eclesiástica, a liderança religiosa, a liderança, os sacerdotes e os profetas, porque nesta época os profetas estavam se vendendo. Havia na época de Miqueias, e isto no reino de Judá. Tá? Miqueias está no reino de Judá, lembrando que o reino de Israel já está tomado pela Síria. Mesmo no reino de Judá, havia um grande grupo de profetas que já se venderam, que já haviam se vendido para os ricos, para os poderosos. Então eles profetizavam de acordo com aquilo que lhes era melhor. Então eles profetizavam de acordo com aquilo que os mais poderosos gostariam ou queriam ouvir. Miqueias vai dizer para os profetas da sua época, que profetizavam de forma a enganar o povo. Porque só profetizavam paz para aqueles que colocavam alimento em sua boca, mas para aqueles que eram mais pobres, que não lhes davam nada, Miqueias diz, para esses vocês profetizam guerra. Então os profetas da época de Miqueias, embora, eu falei isso semana passada, embora no mesmo período de Miqueias, nós temos grandes profetas, como era o profeta Isaías, como era o profeta Oséias, como era o profeta Jonas. Embora tínhamos grandes profetas, mas havia um número maior de profetas que acabaram se vendendo.
né, se vendendo em troca de favores desses homens mais ricos que vieram do reino do norte. E aí agora, no seu segundo tópico de mensagem, Oséias começa a condenar este roubo, usando-se o nome de Deus. E aí no terceiro tópico, que é o que nós falamos na semana passada, eles começam a usar a religião para alienar o povo. Então os religiosos da época, os sacerdotes e os profetas, que não eram tementes a Deus, embora falassem em nome de Deus, eles começam a usar a religião para alienar os mais simples, para alienar aqueles que tinham menos conhecimento ou menos poder aquisitivo, a fim de favorecer aqueles que eram mais poderosos financeiramente falando. Tá? E aí foi exatamente aí que nós paramos, não é? Trazendo isto para a nossa época. E quando a gente vai trazer para a nossa época, a gente percebe que nós estamos vivendo dias semelhantes aos do profeta Miqueias, né? Vivemos dias em que homens têm usado a religião para alienar o povo. Homens falam em nome de Deus para entregar uma mensagem que favoreça a si mesmo ou favoreça o seu grupo e conseguem com isso alienar o povo, que talvez, né, não diferente dos homens da época de Miqueias, tenham menos conhecimento. E eu tenho dito isso já algumas vezes. Nós vivemos uma época em que as pessoas cada vez menos conhecem a Bíblia. Cada vez menos estudam a Bíblia. Por essa razão é que nós estamos fazendo essa sequência de estudo. Porque quanto menos conhece a Bíblia, mais facilmente são enganados, mais facilmente são alienados por conta daqueles que dizem ou que supostamente conhecem. Não é? Então, Miqueias estava vivendo exatamente em um cenário semelhante, né? Porém, na sua época, eram os sacerdotes e os profetas que faziam isso, a fim de favorecer os homens mais poderosos. E aí então entramos agora no quarto tópico da mensagem do profeta Miqueias, que é exatamente o texto que nós lemos. Miqueias começa a dizer agora para o povo, e isso inclusive os religiosos da época, porque o confronto de Miqueias era exatamente para esses. Miqueias começa a confrontar agora esses homens religiosos, exatamente dizendo aquilo que Deus quer. Qual é a forma ou qual é a figura de uma religião ou de uma vida com Deus que Deus espera dos homens. Porque os homens estavam vivendo de modo a agradar outros homens. E aí Miqueias então lança agora esta mensagem que nós lemos no capítulo 6, versículo 8. O que é que o Senhor espera de ti, senão que pratique justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias coloca 3 coisas que o Senhor espera dos homens que o servem, que dizem que o servem. Miqueias não faz questão de práticas legalistas ou práticas religiosas, ou práticas ritualísticas. Miqueias diz, olha, o que o Senhor quer de vocês são essas 3 coisas. Que pratique justiça, que ame a bondade, a benignidade, e que ande com o seu Deus. Que ande de acordo com a vontade do seu Deus. São essas 3 coisas que Miqueias está combatendo em um cenário que a desigualdade social era muito grande. Então, o que Miqueias está dizendo aqui é que Deus desejava que a religião ou que a vida com Deus, que o relacionamento com Deus, a vida religiosa dos homens, elas pudessem surtir um efeito a modo ou de forma a transformar a sociedade que eles viviam. Quando Miqueias diz, olha, o que é que o Senhor espera de vocês?
não é que vocês amem a justiça, não é que vocês pratiquem a justiça, não é que vocês amem a bondade, ao invés de ficar cheios, porque era comum nesta época os homens darem muita importância aos ritos religiosos, mas pouca importância à prática da vida religiosa. Então Miqueias diz, olha, o que o Senhor quer de vocês, e nós vamos encontrar isso em outros profetas, não é? O que o Senhor quer de vocês não é uma série de práticas religiosas. O que o Senhor quer de vocês não é que vocês vão ao templo. O que o Senhor quer de vocês não é que vocês pratiquem as festas ou participem das festas religiosas. O que é que o Senhor quer de vocês, senão que vocês pratiquem o bem? Senão que vocês pratiquem a justiça, senão que vocês amem a bondade. É isso que o Senhor quer, de forma que isto que vocês pratiquem possa mudar o contexto social aonde vocês estão inseridos. Olha que lição que Miqueias traz para nós, queridos. Olha que lição que Miqueias traz a respeito do papel da igreja. O que é que o Senhor espera da igreja, senão que a igreja transforme a questão social de onde ela está inserida? Quer entender isso bem? Vai para a igreja primitiva. Olha a igreja primitiva e vê se a igreja primitiva, ela não vivia de modo que ela transformava a situação social de onde ela estava inserida. As pessoas viviam uma vida em comum, diz a Bíblia. Ninguém tinha necessidade de nada, porque cada um que tinha, vendia o que tinha, repartiam entre si, comiam juntos, estavam juntos, Então a igreja mudou a situação, transformou a situação social. E Miqueias estava dizendo exatamente isto para os homens religiosos. Vocês dizem servir a Deus, praticam aquilo que é legal de modo religioso, ou uma religiosidade ritualística, praticam tudo certinho. Mas o que é que o Senhor quer de vocês? Senão que vocês pratiquem o bem, senão que vocês pratiquem a justiça. Em outras palavras, do que adianta vocês fazerem todos os rituais, mas estão enganando os pobres, estão tomando aquilo que é dos pobres. Então que nós possamos trazer isso de lição para as nossas vidas. Deus não quer religiosidade, querido. Deus não quer rituais, Deus não quer um culto separado de uma vida. Repito, Deus não quer um culto separado de uma vida. Não adianta você oferecer a Deus um culto e a sua vida não ser aquilo que Ele quer que você seja na sociedade onde você está inserido. É isto que Miqueias estava ensinando. Então a minha vida cristã precisa transformar o meu contexto social. Precisa mudar, precisa transformar isto. Não dá para eu servir ao Senhor e viver em um pedestal como estavam vivendo esses homens da época, tirando dos mais pobres e não estando nem aí com os mais pobres. Mas Miqueias vem para poder condenar esses homens, para poder trazer uma palavra de julgamento. E por fim, Miqueias traz uma palavra de reavivamento, ou uma palavra de esperança para o povo de Judá. E eu acho lindo o livro de Miqueias por conta disso, porque Miqueias, ele junta tudo. Miqueias traz a condenação para aqueles que estavam explorando os mais pobres. Miqueias traz uma condenação para os religiosos que estavam vivendo uma religiosidade falsa, apenas de rituais. Miqueias traz uma profecia messiânica, porque tu, Belém, então de ti sairá o Salvador. E Miqueias traz uma profecia escatológica. Miqueias, no capítulo 4, e esta é o último tópico da mensagem de Miqueias, no capítulo 4, Miqueias traz uma mensagem e uma profecia escatológica. Miqueias vai dizer no capítulo 4, mas haverá um tempo, estou parafraseando,
tá? Não está dessa forma, mas você vai ler, se é que você já não leu, né? Se você atendeu o pastor, semana passada você já leu o livro de Miqueias, né? Miqueias vai dizer no capítulo 4, ó, mas vai chegar um tempo em que vai se levantar ou virá alguém, e aí vai pôr um fim em tudo isto, e não mais se ouvirá falar em guerras. Miqueias diz, agora vai ser um tempo de paz, não vai ter mais guerra, ninguém mais vai pensar em guerra, vão trocar as suas espadas por enxadas, né? Então aí agora vão trocar suas lanças por foices. Então não vai ter mais guerra, não vai ter mais isso. Não, então vai ser um tempo de paz. O que é que Miqueias está dizendo, se não uma profecia escatológica? Porque não era uma profecia para ajudar naquela época, porque nós vamos ver agora entrando em Naum, que na verdade a tendência é piorar um pouco mais a partir daí. Não é? Mas Miqueias traz agora uma palavra de esperança para a nação de Judá. Traz uma palavra de esperança, primeiro falando a respeito do Messias, e traz uma palavra de esperança falando a respeito de um período, de um tempo em que chegará que não haverá mais guerra, ninguém mais vai precisar ser treinado ou preparado para a guerra. Então Miqueias é um profeta que combate a injustiça e combate esta briga ferrenha por poder, por disputa. Não é? Então, é isso que você vai encontrar no livro de Miqueias. Pastor, o que trazer de Miqueias para nós como igreja? Eu diria que eu tiraria do livro de Miqueias, do profeta Miqueias, para nós como igreja, uma mensagem apenas. Venhamos implantar o reino de Deus aonde nós estivermos, de modo que a sociedade onde estivermos possam perceber em nós algo diferente, ou um reino diferente. Queridos, nós não vivemos épocas diferentes dos tempos de Miqueias. Nós vivemos época em que o mais rico quer explorar o mais pobre, em que quem tem mais quer tirar daquele que tem menos, em que os poderosos dormem pensando como é que eu vou saquear, como é que eu vou tirar daqueles que têm menos. Nós vivemos épocas semelhantes, iguaizinhas à época de Miqueias, em que homens que em nome de Deus estão explorando, alienando os outros homens. Vivemos épocas semelhantes à época de Miqueias. Qual é o nosso papel? Nosso papel, então, é trazer do livro de Miqueias esta importância de implantar o reino. Que eu seja um implantador do reino aonde eu estiver. Que eu seja um implantador do reino lá no meu serviço, que eu seja um implantador do reino lá na minha escola, que eu seja um implantador do reino lá na minha vizinhança. Aonde eu estiver, então aqueles que estão ao meu redor vão perceber em mim que eu não faço parte deste reino, não é, de exploração, deste reino de disputa de poder, deste reino de tomar, que eu faço parte de um reino diferente, de um reino de um Deus que requer de mim que eu pratique a justiça, que eu ame a benignidade, a bondade, e que, sobretudo, que eu sirva e que eu ande com este Deus aonde eu estiver. Então, Miqueias traz para nós esta mensagem, em meio a uma mensagem para os homens que estavam em Judá, lembrando que não eram homens apenas de Judá, eram homens de Israel, que vieram de Judá quando a Síria toma Israel, né? E que vieram com esta sede de poder, de riqueza, né? A fim de manterem as suas riquezas tomando daqueles que eram mais simples, daqueles que eram mais pobres. E aí, então, Miqueias encerra o seu livro. E aí nós entramos no livro de Naum. E aí nós vamos ver que eles se ligam, embora haja um intervalo de tempo, de anos. E aí, quando eu falo intervalo, é um intervalo mesmo de aproximadamente 150 anos de um profeta para outro. Tá? Aproximadamente isto é um intervalo. E aí nós entramos no 7º livro, ou no 7º profeta menor, que é Naum. Abra sua Bíblia no livro de Naum. É o próximo livro, eu pedi para você deixar aberto, então é só virar uma página só e você já está no livro de Naum. Se você está no celular, é só ir para o próximo livro. Mais fácil ainda. Naum, capítulo 1.
Quem já leu o livro de Naum? Ana, Nathalie, Du, irmã Neuza. Vamos lá para o versículo bem conhecido do livro de Naum, que todos vocês sabem de cor. É Naum o quê? Não, Naum 1. O 7 também é conhecido, mas o 1:3. O que diz aí? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Pega isso para você. O Senhor não tem o culpado por inocente. Eu pensava isso na hora que a Rosália estava falando aqui, das afrontas que ela tem passado e tudo. Então pega isto para você, tá, Rosália? O Senhor não tem o culpado por inocente. E Naum vai tratar exatamente sobre isto, tá? Nós vamos ver isto agora. Então vamos lá, Naum, 7º livro dos profetas menores, ou 7º livro que compõe os profetas menores. O livro de Naum, assim como os demais livros dos profetas, foi escrito pelo próprio profeta. Tá? Foi escrito pelo próprio profeta Naum. Eu disse isso desde o início dos nossos estudos, falando a respeito de Oséias. A maioria dos profetas tinham no seu nome parte daquilo que eles pregavam, parte da sua própria mensagem. Não é? Então isso era algo que Deus tinha com eles. Parece que Deus escolhia alguém já com nome que tinha tudo a ver com aquela mensagem que eles tinham que entregar. E Naum significa consolo ou consolação. Tá? Naum significa consolação. E nós vamos perceber que ele vai tratar exatamente isto. O profeta Naum vai trazer uma palavra, embora seja também um livro de condenação, um livro de julgamento, mas esta condenação que Naum traz para a cidade de Nínive, na verdade soa como uma consolação para a nação de Judá. Tá? Então, por essa razão, o seu nome era, ou significava consolação, consolação ou consolo. Agora, vamos entrar no período. Que período que Naum foi escrito? Naum foi escrito aproximadamente entre 663 a.C. a 612. 663 a 612 a.C. Nós estamos falando aí em um período aproximadamente de 150 anos do livro de Miqueias, 150 anos do livro de Jonas, porque Miqueias era contemporâneo de Jonas. Então nós estamos falando aí no intervalo de aproximadamente 150 anos. Tá? Aí, por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender qual é o contexto histórico. Para compreender o livro de Naum, nós precisamos compreender o contexto histórico. Então vamos voltar para o Império Assírio. Então o Império Assírio, na época de Naum, o Império Assírio já estava em grande expansão. Já havia expandido bastante. Tá? Lembra que eu falei que na época do profeta Miqueias, o Império Assírio estava expandindo e já havia tomado o reino de Israel, já havia tomado o reino do norte. Tá? Então, isto aproximadamente no ano 800. Naum vai profetizar agora 150 anos depois. O Império Assírio havia tomado conta de grande parte do Oriente Médio. A maioria dos países do Oriente Médio haviam sido tomados pela Assíria. A Síria havia crescido bastante. Inclusive o reino do norte, inclusive o reino de Israel também havia sido tomado agora pela Assíria. Aí nós vamos
para Naum, e Naum ele lança a sua profecia. Nós vamos ver que são 3 capítulos apenas, e os 3 capítulos do profeta Naum são condenando uma cidade que nós já conhecemos, que é a cidade de Nínive. Lembra de Nínive? Quem profetizou contra Nínive? Jonas. Então agora Naum, de novo, vai profetizar contra a cidade de Jonas. Contra a cidade de Nínive. Nínive era, lembrando que Nínive era a capital do quê? Isso tinha que estar tão fresco na sua cabeça, gente. Não faz 4 semanas que eu falei disso. Nínive era a capital de qual país? Da Síria. Nínive era a capital da Síria. Lembra que Nínive era conhecida pelo quê? Pela sua maldade, tá? Então vamos recapitulando, gente, para a gente poder pegar a linha do tempo. Nínive era reconhecida pela sua maldade. Nínive era a capital da Síria. A Síria estava em grande expansão. Tá? E Nínive, a capital, era a cidade mais sanguinária que havia no Império Assírio. Tá? Então, eram aqueles que cortavam a cabeça dos inimigos, faziam pirâmides de crânio na cidade, fazia desfile de partes de corpo. Então, eles faziam tudo isso. Então, eles tinham prazer. Esses filmes que, às vezes, você... espero que não assista, mas talvez já assistiu, né? Já viu filmes assim, que eram de homens bárbaros que cortavam e tinha prazer em fazer essas coisas, parecia louco mesmo? Então, esta era a figura da cidade de Nínive. Não estou exagerando, gente, na verdade eu estou falando menos do que eles eram, tá? Eles eram completamente sanguinários. Então eram homens ruins e tinham prazer em expor a sua maldade. Foi nesta época que Deus levanta Jonas para profetizar contra a cidade de Nínive. Tá? Então, em uma época em que o Império Assírio estava se expandindo. E de fato ele se expande, mas quando Deus levanta Jonas, Jonas prega para a cidade de Nínive, você conhece, porque nós já estudamos isto. E a cidade de Nínive, inclusive com os seus governantes, ela completamente se arrepende. E o arrependimento da cidade de Nínive, na época de Jonas, foi um arrependimento real, foi um arrependimento verdadeiro. Por esta razão é que Deus não fez o mal que disse que faria para a cidade de Nínive. Mas agora passam-se quantos anos? 150 anos. O Império Assírio ainda crescendo, agora, 150 anos depois, no auge da sua expansão, aí a cidade de Nínive, que havia se convertido, e aí não estou exagerando, era mesmo, eles tinham se convertido ao Senhor, era a ordem do rei da época, então todos jejuaram e se converteram ao Deus de Jonas. Aqueles que haviam se convertido, haviam morrido. Tá, nós estamos falando 150 anos depois. Então, os homens que estavam agora na época de Naum, não eram os mesmos homens da época de Jonas. 150 anos passam-se, o Império Assírio ganha uma força fenomenal, se tornando o maior império da sua época, né, tendo conquistado aí boa parte de todo o Oriente Médio. Eles agora, a cidade de Nínive novamente volta às mesmas práticas que tinham na época do profeta Jonas. Então eles voltam às práticas da idolatria, que eram os maiores pecados deles, feitiçaria, roubo, corrupção e violência. Eram 5 pecados que eram marcantes na cidade de Nínive. E agora, 150 anos depois, eles voltam às mesmas práticas. E aí, o que Deus faz? Deus novamente levanta um profeta para poder profetizar contra a cidade de Nínive. Né? Lembrando que já haviam tomado a nação de Israel. Tá? Então, Israel já havia sido tomado.
né? E agora, novamente, Deus levanta um profeta para profetizar contra Nínive. Eu fico pensando, gente, eu estudando, né, sobre isto, eu fico pensando como é que Jonas estaria. Você já pensou como é que Jonas estaria se Jonas estivesse vivo nessa época? Jonas, muito homem como nós, não é? Você acha que Jonas não ia falar, tá vendo, Deus, falei? Né? E eu não ia? Não é porque Jonas bateu o pé, não vou pregar para essa cidade, uma cidade violenta, uma cidade má. E Deus fez o que fez, né? Lançou Jonas lá no abismo, levou Jonas para Nínive, Jonas prega, a cidade se converte, Jonas fica mordido, não é? Deus trata com Jonas, agora passa 150 anos, a cidade cai nos mesmos erros, a cidade cai nos mesmos pecados. Jonas iria ou não iria falar para Deus, está vendo? Só Jonas, né? A gente não falaria isso jamais, não é? Mas agora Deus levanta de novo um outro profeta. Levanta agora o profeta Naum. E o profeta Naum é levantado com a mesma mensagem que Deus havia dado para Jonas. Com a mesma mensagem. Lembra que Jonas, quando foi pregar para a cidade de Nínive, Jonas leva uma mensagem ainda mais dura do que a mensagem de Naum. Tá? Embora Naum profetize a destruição de Nínive, Jonas também profetizou. Não é? Lembra que nós falamos? Jonas passou os 3 dias percorrendo a cidade de Nínive e a pregação de Jonas era esta: daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. Agora Naum levanta-se com a mesma mensagem, né, profetizando, julgando a cidade de Nínive, profetizando a destruição, porém com um adendo a mais. Ele lança uma palavra de arrependimento. Ele lança uma palavra para que a cidade de Nínive também se arrependesse. Com certeza, conhecendo a história que Nínive já havia passado, conhecendo a história de que em um dado momento, há 150 anos atrás, um profeta profetizou e eles se converteram, então agora Naum lança também ainda esta mensagem de arrependimento. Tá? Capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum apresenta um Deus bom para a cidade completamente sanguinária. Qual é a diferença dos homens da época de Jonas para os homens da época de Naum? É que os homens da época de Naum, eles não se arrependem. Os da época de Jonas, todos se arrependeram. Agora, no tempo de Naum, Naum lança a mesma palavra, Naum, e você vai ver isso nos 3 capítulos. Os 3 capítulos, a mensagem de Naum vai vir uma destruição, vai vir o fim, vai acabar, vai passar o rodo na cidade de Nínive, vai acabar tudo, né? Não vai ter mais a cidade, mas ainda assim, os homens de Nínive não deram crédito para a mensagem de Naum. E aí você vai ver isso no decorrer da história, que de fato, depois da mensagem de Naum, aí acaba-se o Império Assírio. Era um império extremamente grande, era um império extremamente poderoso, era um império extremamente violento. Mas depois que Naum prega e lança esta palavra de destruição, de julgamento para a cidade de Nínive, logo depois, tá, isso aproximadamente no ano 612, Naum profetiza mais ou menos entre 663 a 612, né? Então, no ano de 612, o que é que acontece? Acontece a tomada do Império Assírio pelo tão grande e temido Império Babilônico. Então agora a Babilônia vem com uma força extremamente maior do que o Império Assírio e ela acaba de vez com o Império Assírio. Põe um fim no Império Assírio de modo que a cidade de Nínive deixa de existir, tá? Cumprindo a profecia de Naum.
Então Naum vem exatamente com esta mensagem. São 3 capítulos do livro de Naum profetizando destruição para a cidade de Nínive. Por quê? Por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. Então vamos lá, capítulo 1, Naum traz a sentença contra a cidade de Nínive. No capítulo 1, Naum apresenta primeiro Deus, você vai encontrar isso nos primeiros versículos. Naum apresenta a grandeza e a bondade de Deus e logo ele traz a sentença para a cidade de Nínive. No capítulo 2, Naum vai dizer como vai ser este castigo, ele descreve o castigo e ele relata a força ou a tentativa ineficaz da liderança da cidade em impedir que esse castigo venha. Então os homens ouvem isto e aí tentam impedir com que isso aconteça, e Naum diz que isso não tem o menor efeito. Embora eles tentem, não vão conseguir obter sucesso e impedir com que a cidade seja completamente destruída. E por fim, no capítulo 3, Naum vai dizer por quais motivos a cidade vai ser destruída, por quais motivos ela vai ser acabada, embora os seus líderes tentem impedir com que isso aconteça. Por que que Naum se torna uma mensagem de consolação? Embora sejam 3 capítulos de julgamento e de condenação para a cidade de Nínive. Então, vamos entender o contexto. A Síria cresceu, tomou Israel, e agora o próximo alvo do Império Assírio é tomar a cidade de Judá. E como o Império Assírio era um império sanguinário, já haviam feito isso em Israel, eles estavam vindo atacar Judá com a mesma maldade, com a mesma violência, respirando a mesma sede de sangue. Lembra que tanto Israel quanto Judá eram nação ou faziam parte de um povo só, que era o povo de Deus. O povo de Judá, vendo o crescimento da Síria, e a forma com que eles atacavam os seus adversários, e vendo o que já havia acontecido na sua co-irmã, que era Israel, que era o reino do norte, eles começam a temer por demais, porque achavam que isso tudo também viria contra a sua nação, contra o seu reino. E aí então, quando Deus levanta Naum para pregar contra a cidade de Nínive, esta mensagem condenatória para a cidade de Nínive se torna para a nação de Judá uma espécie de consolação. Por isso que Naum diz, em outras palavras, Naum diz assim para a nação de Judá, fique tranquilo, quem fala sou eu, tá? Então eu acho que todo profeta falava isso na época. Naum diz assim, fique tranquilo, Judá. Deus não tem o culpado por inocente. Nínive está com toda esta maldade contra vocês, Nínive está assolando vocês, Nínive está matando seus homens, Nínive está tomando as suas cidades, mas fiquem tranquilos, porque no tempo certo Deus vai agir, porque Ele não tem o culpado por inocente. Você entende a mensagem que está no livro de Naum, queridos? Embora seja um livro repleto de condenações para a cidade de Nínive, mas não deixa de ser um livro de consolação para o povo de Deus, para a nação de Judá. E trazendo isto para nós, não deixa de ser uma mensagem de conforto, de consolo para nós. Nós ouvimos aqui a Rosália falar das afrontas que ela tem sofrido, e como isto soa para nós, como soou para a nação de Judá. É tanta assolação, é tanta perseguição, é tanta gente zombando, é tanta gente ironizando a meu respeito. E aí Deus levanta Naum para dizer, fique em paz, porque eu não tenho o culpado por inocente. No momento certo, eu vou julgar aqueles que se levantam contra a sua vida.
eu quero concluir tirando 4 lições do livro de Naum. É um livro curto, não é, que trata apenas da condenação da cidade de Nínive, mas que traz para nós, povo de Deus, não é, e trazia para Judá uma mensagem poderosa. E ela traz para nós pelo menos 4 lições. Né? Poderia tirar mais lições do livro de Naum, mas eu quero tirar 4 lições. Primeira lição que eu tiro do livro de Naum, olhando para a cidade de Nínive, por tudo que ela viveu na época de Jonas e o que ela está vivendo na época de Naum, a primeira lição que eu tiro é que quando o povo abandona o pecado, a vida errada que estavam vivendo, o Senhor perdoa os seus pecados. De fato, o Senhor perdoa. Como fez com a cidade de Nínive. Nós estamos falando da mesma cidade. E os mesmos males que ela cometia na época de Naum, ela cometia na época de Jonas. A diferença é que na época de Jonas eles se arrependeram. E quando há arrependimento, queridos, independe daquilo que o homem faz, independe daquilo que o povo pratica. Quando o povo de fato se arrepende, Deus perdoa os seus pecados. E quando Deus perdoa os seus pecados, Deus muda a sentença que havia sobre aquele povo, sobre aquele homem. Agora, dentro dessa mesma lição e olhando para a mesma cidade, eu aprendo que quando o povo se arrepende, Deus perdoa, mas do contrário, eles vão colher o fruto dos seus pecados. Isso serve para nós. Se houver arrependimento, não importa o que você fez, Deus vai perdoar. Quantas vezes forem necessárias. Agora, se não houver arrependimento, aí nós vamos colher os frutos dos nossos pecados. Quando Nínive se arrependeu, Deus deixou o mal de lado, Deus deixou a sentença de lado, Deus deixou a destruição de lado. Mas quando não houve arrependimento, aí a sentença veio. Não é que Deus é mau, não é que Deus castiga, querido. É que nós vamos colher os frutos daquilo que nós fazemos. Quando nós nos arrependemos, então Deus nos poupa dos frutos que nós iríamos colher. Mas se não houver arrependimento, não é que Deus vai castigar. É que nós vamos colher os frutos. A cidade de Nínive colheu os frutos daquilo que eles praticaram. Segunda lição que eu tiro é que Deus se preocupa tanto com o seu povo, e eu acho lindo isso. Deus se preocupa tanto com os seus, que Ele não vai deixar os seus opressores impunes. Deus ama tanto aqueles que são seus, e aí eu estou me referindo à cidade de Judá, ao reino de Judá, estou me referindo a Israel, e eu estou me referindo a você. Deus nos ama tanto, Deus cuida tanto de nós, que Ele não vai deixar aqueles que nos oprimem ilesos de alguma condenação. Ele não vai deixar aqueles que oprimem, aqueles que são opressores. Não vai deixar com que eles passem impunes. Não é para você esperar, ou desejar o mal. Não é isso que eu estou dizendo, gente. O que eu estou dizendo é que Deus nos ama tanto. Você é pai, você sabe o que é isso. Quando a gente ama tanto os nossos filhos, eu não vou deixar aqueles que fazem mal para os meus filhos, sem sentir alguma coisinha, é ou não é? Ou só sou eu e Deus que faz isso? Aí você fala assim, se Deus faz, então eu também vou fazer, não é? Mas Deus não vai deixar, querido. Olha para a história bíblica e você vai ver isto. Deus nos ama tanto, Deus amava tanto Judá, Deus amava tanto Israel, e você vai encontrar isso na história bíblica, na história do povo de Israel. Era um povo pecador, era um povo idólatra, estou falando do povo de Israel. Um povo que blasfemava, era um povo ingrato, ou não é esse o retrato da nação de Israel? Sofria as assolações por conta dos seus próprios pecados, mas ainda era um povo amado por Deus. Não é quando a Babilônia, que foi o pior império e o pior cativo, ou o pior cativeiro do povo de Israel,
quando eles se levantaram, levantados por Deus, né? E agora você entende que de fato Deus levantou a Babilônia. Deus levantou a Babilônia para acabar com o Império Assírio, e Deus levanta a Babilônia para poder assolar o seu próprio povo, que estava vivendo uma vida errada. Mas quando a Babilônia começa a oprimir o povo de Deus, a Bíblia diz que isso incomoda Deus. E Deus vai lá e faz a Babilônia exterminar-se, ou acabar com o Império Babilônico. E quando Deus faz isso, a Bíblia nos mostra isso, a Bíblia diz que Deus faz isso porque Deus não estava mais aguentando ver o mal que a Babilônia estava fazendo para o seu povo. Embora fosse um povo ingrato, embora fosse um povo idólatra, embora fosse um povo pecador, mas Deus não aguentava. Deus não suporta, Deus nos ama tanto, que Ele não vai deixar aqueles que nos oprimem impunes. Agora lembre-se, isto é uma questão de Deus, né? Ele age, Deus é justo para agir nesta situação, querido. Essa questão de punir não cabe a você, tá? O próprio Deus cuida disso. E deixa eu te falar outra coisa, e você nem precisa orar, tá? Para isso não. Para você não sair daqui orando, dizendo, Deus pune aqueles que estão me oprimindo, não. Tá? Não vai fazer macumba gospel, tá, gente? Isso não existe. Não está gravando, né? Tá? Tudo bem. Não vai fazer, né? Porque tem crente que tem dessas, não é? Não, eu vou fazer um jejum para que Deus possa pesar a mão sobre fulano que está me oprimindo, né? Eu vou fazer uma campanha. Não, gente, você não precisa fazer nada disso, tá? Deixa tudo nas mãos de Deus. Eu nunca entrei em defesa de mim mesmo, sempre quem me defendeu é Deus. E quer saber uma coisa? Todas as vezes que Ele fez isso, foi infinitamente melhor do que se eu tentasse me defender. Tá? Então fique tranquilo, porque Deus não vai deixar os seus opressores impunes. Tá? Não cabe a você, então apenas fique na sua, ok? Terceira lição: o juízo de Deus para os iníquos, que embora pareça assustador, né, quando você olha e lê o livro de Naum, leia o livro de Naum, tá? Então, essa semana tira para ler o livro de Naum, e você vai ver que peso que vem sobre a cidade de Nínive, né? E quando nós vimos isso, parece até que é assustador, mas Deus vai fazer tudo isso. Mas, na verdade, quando Deus se levanta em juízo contra alguém iníquo, não tem nem muito a ver com a iniquidade deles. Tem muito mais a ver com a compaixão daqueles que estão sofrendo por conta da iniquidade deles. Você conseguiu entender? Sim? O que Deus estava trazendo sobre a cidade de Nínive não tinha muito a ver com a iniquidade da cidade de Nínive. Tinha muito mais a ver com a compaixão que Deus tinha por aqueles que estavam sofrendo por conta da maldade dos homens de Nínive. Deus não estava punindo Nínive simplesmente porque Nínive era má. Deus não estava punindo Nínive simplesmente porque Nínive era uma cidade pecadora. Não. Deus estava punindo Nínive pelo mal que Nínive estava fazendo por aqueles que não tinham culpa nenhuma, inclusive o próprio povo de Deus. Então não é que Deus é mau, é que a compaixão dele entra em ação. E Deus não suporta e não vai ver alguém justo sofrendo nas mãos de uma nação ou de um povo injusto, como era o caso que estava acontecendo. Então não é que a maldade era muito grande que Nínive ia sofrer, não. Grande era a compaixão que Deus tinha daqueles que estavam sofrendo por causa da maldade dos homens de Nínive. Então eles só tiveram de fato aquilo que eles mereceram. E última lição é que o livro de Nínive nos mostra, como outros livros dos profetas menores também nos mostram, é que embora Deus separando para si um povo, e nós vamos encontrar isso em toda a história do Velho Testamento, Deus separou para si um povo, que era a nação de Israel. Mas embora Deus separando para si um povo, em nenhum momento isto quis dizer
que Deus era Deus apenas deste povo. Embora separasse para si um povo, ele ainda era o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele ainda sempre teve todo o domínio em toda a terra. Então, não importa se a nação era a nação que era chamada nação de Deus como Israel ou não, ele ainda tinha o domínio sobre tudo. Mas Deus tinha a nação dele, que era a nação de Israel, mas ainda assim ele controlava todas as outras nações. Nenhum império se levantou, senão com a permissão de Deus. Nenhum rei conquistou terra, senão com a permissão de Deus. Embora ele tendo um povo chamado seu, ele ainda governa sobre todo o universo. Eu falei isso em algum outro livro que nós estudamos nessa sequência, queridos. Isso serve para nós entendermos e para nós aprendermos que, embora nós sejamos hoje a Israel de Deus, nós sejamos hoje a igreja, o povo do Senhor, não quer dizer que Deus olha apenas para nós. Ele continua sendo Deus de todos, inclusive daqueles que estão ao seu redor e inclusive daqueles que se levantam contra a sua vida. A soberania dele não está limitada apenas àqueles que são seu povo. A divindade, a soberania e o domínio e o controle, e o reinado de Deus não estava apenas sobre Israel e Judá. Ele ainda tinha e tem o controle sobre todos os outros reinos, porque a Bíblia diz que todos os reis estão sujeitos a ele, que é o Rei dos reis. É este o Deus que você serve. E Naum nos apresenta exatamente este Deus. No início do capítulo 1, ele vai fazer uma explanação maravilhosa desse Deus, para depois dizer para a cidade de Nínive: agora se prepara que o mal vem aí. Então, eu encerro dizendo, queridos, Deus não tem o culpado por inocente. Você não precisa se autoproteger. A Bíblia diz que o nosso senso de justiça é comparado a um trapo de imundície. Então, deixa o seu senso de justiça de lado. Continua servindo ao Senhor. Pastor, mas eu estou sendo assolado. Pastor, eu estou sendo motivo de zombaria. Fica tranquilo. Deus não tem o culpado por inocente. No tempo certo, ele vem em seu favor. E aqueles que se levantaram contra você vão sofrer as consequências. Não estou desejando mal para ninguém, queridos. Não tem nada a ver com você no palco e eles na plateia. Não tem nada a ver com aquele hino. Não, tem a ver com aquele Deus que você serve, que é justo e que não tem o culpado por inocente. No momento certo, Deus se levanta em nosso favor. Amém? Se coloque de pé. E aqui nós encerramos o 7º livro dos profetas menores. Semana que vem a gente fala sobre Abacuque, um profeta maravilhoso. Também um livro curto, mas que tem, para mim, na minha opinião, olha que eu amo a Bíblia e amo um monte de texto da Bíblia. Mas Abacuque traz um dos textos, um dos 3 textos que eu mais amo na Bíblia. Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, aí daí por diante. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós vamos estudar semana que vem o livro de Abacuque e entender em que contexto Abacuque lança esta palavra maravilhosa que fala muito aos nossos corações. Amém? Lembrando que amanhã vigília às 22 horas, sábado às 19 horas, como se cura a ferida, um evento exclusivamente para as mulheres, somente para as mulheres. Não que só as mulheres precisam ser curadas, mas é que nós homens somos mais difíceis de... O homem é mais... Brincadeira, o homem também precisa. Vamos fazer como se cura a ferida do homem. Vai ter? Aí, vai ter, pronto.
né? Então vamos primeiro curar as mulheres, porque se as mulheres estiverem curadas, boa parte das feridas dos homens já vai estar boa, já fica, né? Fique em paz. Se Deus curar as mulheres, já mais de 50% das nossas feridas já foram curadas, né? Então vamos orar para que Deus cure as mulheres, né? Brincadeira à parte, gente. É um trabalho maravilhoso, tá? Então, é um trabalho específico para as mulheres, neste caso. Esteja aqui, mulheres, às 19 horas. E, se possível, traga mais alguém. Né? Eu disse isso domingo, às vezes nós conhecemos alguém, às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, né? Mulheres que a gente sabe que está sofrendo, mulheres que estão guardando, né, uma angústia, uma tristeza dentro de si, e que às vezes faz terapia, não é que não é bom fazer, mas parece que não está resolvendo, mas há coisas e há lugares que só Deus entra, queridos, né? Ninguém mais entra, nem a medicina entra, nem a terapia entra, há lugares que só Deus entra, não é? Então, sábado é a oportunidade de Deus entrar neste lugar, né? Seja ousada, não é? Eu gosto de pessoas ousadas, e Deus gosta muito mais, não é? Seja ousada, desafia uma mulher que você conheça. Eu sei que ela está sofrendo, desafia ela, fala assim, ó, vai lá, vamos lá sábado, vai não, né? Traz ela junto, né? Vamos comigo que você vai sair outra, não é? Eu acredito no poder do Deus que eu sirvo, você acredita? Então, convide, chame, não é? Traga, né, para que ela também seja curada, e você também. Então, sábado às 19 horas, só para as mulheres. Só está liberado o homem, os que são do louvor, não é isso? Os que são do louvor estão liberados porque vão estar aqui também adorando, mas vai ter algo específico para as mulheres. Então esteja aqui, domingo, culto de louvor e adoração às 18h30. Amém? Dito isso, são esses os nossos recados, e que Deus continue abençoando a sua vida, te dando um término de noite maravilhoso e uma sexta-feira abençoada. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo. É bom aprender da Tua palavra, é bom aprender do Teu Espírito, é bom ser alimentado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ter nos ensinado, obrigado, Espírito, por ter ministrado aos nossos corações. Senhor, e te pedimos, continua conosco, leva-nos de volta aos nossos lares, na Tua paz, na Tua proteção. Senhor, que a Tua presença nos acompanhe e que permaneça conosco, Senhor, porque nós dependemos de Ti todo o tempo, Senhor. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus. Pai querido, despedimos o Teu povo debaixo desta paz e na Tua proteção, para a honra e glória do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.